Nessa posição onde as brancas jogam, você consegue dizer quem das duas ganha? Ou se as pretas conseguem empatar? Bem, se você tá jogando de brancas, o movimento mais natural é avançar o peão. O peão bloqueia essa casa, o rei bloqueia essa. Como é a vez do adversário, ele não pode vir pra cá também, essa casinha aqui. Ele é obrigado a vir pra cá, você entra na frente, protegendo essa casa e na próxima você promove. Então, esse final aqui em específico é ganho. Mas agora vamos pra uma situação diferente. É a mesma posição, só que dessa vez é as pretas que jogam. O que o rei preto faz? Ele pode vir pra cá ficando de frente pro rei adversário. Esse movimento é chamado de oposição, que é quando o rei, um dos reis, ele fica de frente pro outro. Dizemos que ele ganhou a oposição, no caso. Isso daí é muito importante quando o peão tá na sexta linha, assim. Isso determina se você vai conseguir empatar ou se você vai ganhar, no geral. Nesse caso, como ele tem a oposição, o jogo tá empatado. Por quê? Porque se você avançar o peão, ele entra na frente do peão. E se você vier pra cá, empata, porque ele vai estar controlando essas casas e o peão vai estar controlando essas. Então o jogo empata. E se você sair de frente, sair de perto pra não empatar, ele captura e empata de qualquer jeito. Você deve estar pensando agora, você é muito burro, Horus. É só você não avançar o peão. Você, por exemplo, traz o rei pra cá ou pra cá. Aí beleza, sai da oposição, só que o que acontece? Quando eu voltar pra cá ou pra cá, ele vai simplesmente fazer oposição e vai acontecer a mesma coisa. E se eu ficar aqui atrás, ele vai ficar indo e voltando. Assim, ele sempre vai ter uma jogada. Então, no caso, vai empatar por repetição ou vai chegar naquela mesma coisinha lá. Tipo, sei lá, eu venho pra cá, ele vai pra trás, aí quando eu vier pra cá, ele vem pra cá. Aí se avançar cheque, vem pra cá, e aí afoga de novo ou ele ganha o peão. Então isso daí é muito importante nesse caso que o peão tá na sexta fileira. É uma regra geral, no caso. Quando o peão tá na sexta fileira, o rei que tiver a oposição é o que tem a vantagem. Quando eu falo que um rei tem a oposição, é que na vez dele, quando ele for fazer a jogada dele, ele vai ficar de frente pro outro. E é óbvio que pra isso acontecer, eles não tem que estar de frente um pro outro. Nesse caso aqui, ele fez a oposição e ele não tava de frente um pro outro. Só que na vez dele, ele fez isso, entendeu? Mesmo se eu tentar sair, ele vai entrar, tipo, na frente. Quer dizer, se eu sair pra cá, ele vem aqui e toma o peão, né? No caso. Mas, tipo, vocês entenderam o que eu quis dizer. Ele tá com oposição, então ele está com a vantagem. Então, nesse tipo de final que o peão tá aí, você tem que arrumar uma forma de algum modo, o seu peão, quer dizer, seu rei conseguir a oposição. Ou seja, na sua vez, você ficar de frente pra ele e não ele, na vez dele, de frente pra você. Tem uma pequena diferença entre essa posição e a antiga, que é basicamente que o rei tá a uma casa atrás, tipo, na linha de trás. Por que isso daí faz diferença? Porque eu falei que o problema é justamente quando o cara que toma a oposição. Se for você tomando a oposição, você ganha o jogo. E aí, por que isso faz diferença? Porque na sua vez, você passa a vez andando pra frente. Então ele sai da oposição, não tem como ele tomar mais a oposição. Já que ele não toma mais a oposição, o jogo, você ganha. Porque ele vai ter que vir pra cá, você avança o peão bloqueando aqui e ele vem pra cá. E aí você avança e aí você segura essa casinha aqui e ganha o jogo. Outra situação onde isso acontece. Só que agora com um pouquinho mais de profundidade, porque não é tão simples assim, mas... E eu vou mostrar o porquê. De novo você avança pra frente, pra eles não conseguir tomar a oposição. E aí se ele for pro lado, você também vai junto, tomando a oposição. Então você tá ganho com isso daí. E aí se ele vier pra cá, você avança, o peão controla aqui e você ganha o jogo. Tipo, é a mesma coisa. Ele vem pra cá, avança, não consegue vir pra cá, vai ter que vir pra cá, ganha o jogo. Só que o que acontece se ele vier pra esse lado aqui? Tem um truque muito interessante nessa posição, que perceba que o rei ele tá controlando essas casas. Se você avançar o peão, ele vai controlar essa e aí afoga o jogo. Aí o que você faz nesse caso? Você tem que usar o cérebro, você avança o rei aqui pra frente. Pra não acontecer isso daí, pra não afogar. E aí, como ele não tem essas casas, ele vem pra cá. Você vem, digamos, pra... Na verdade, pra cá não. Você vem pra cá, aí você vai avançando e promove. É um pequeno truque que ele tem pra, enfim, afogar. Desses exemplos, dá pra tirar uma coisa muito importante sobre o conceito de oposição. Como eu falei, ele só é crucial, tipo, nesse caso onde o peão tá na sexta linha, na sexta fileira. E dá pra tirar algo muito legal disso daí. Quando você tentar mover o seu rei, você vai ver que o rei adversário ele vai tentar fazer oposição. Pra tentar empatar, da mesma forma que eu falei lá. Tipo, pra chegar naquela posição de que ele fica na frente do peão, aí empata o jogo, quer dizer. Só que aí, uma vantagem, uma técnica que você pode tentar aplicar, é aquela que eu falei de você andar pra frente, quando possível. Porque andando pra frente, se aproximando do rei adversário, você consegue meio que impedir ele de ter oposição. Porque lembra que o problema daquele primeiro exemplo é que o nosso rei também tava aqui, ó, nessa fileira. Então você não conseguia passar a vez porque o rei dele tava aqui. Por exemplo, se tivesse na oposição, ficaria o quê? O nosso rei estaria aqui e o rei dele estaria aqui. Não daria pra gente ir pra frente justamente por causa disso daí. Porque ele tava controlando as casas da frente assim. E aí você, enfim, ele meio que determinaria a oposição. Você vai pro lado, ele também vai pro lado. Aí se você dá cheque, ele vem pra frente. Nesse caso, o nosso rei tá atrás. Então ele consegue passar a vez. Só que aí você deve estar pensando assim, ah, mas você vai pra um lado, ele vai pro outro também, né? É a mesma coisa. Não é a mesma coisa porque o peão...
ele controla as casas que estão na frente dele. Então ele não consegue fazer, tipo, a oposição direito. Ele não consegue vir pra cá. É isso que impede a oposição. Você perde a oposição justamente quando um quadrado pra onde você podia ir, uma casa pra onde você precisava ir, ela não tá acessível. Nesse caso, pra ele continuar mantendo a oposição, ele precisaria dessa casa. Então eu venho pra cá, ele não pode vir pra cá, então ele vem pra cá. E agora que ele se afastou, eu posso ir pra frente e aí eu tiro a oposição dele. E eu ganho o jogo por causa disso. Porque se ele vier pra cá, eu avanço. Se ele vier pra cá, eu também avanço. Faz diferença quando é minha vez e quando é a vez dele. Agora eu tô controlando essas duas casas. E essa também ele é obrigado a vir pra cá. Ele vem pra cá, eu venho pra cá. Promove. Entendeu? Tipo, nesses casos aí que a gente tem um final onde o peão tá na linha 6, que é o finalzinho, faz diferença se o rei tá, tipo, nessa linha também ou se ele tá atrás. Porque a gente pode aplicar essa técnica de tirar a oposição dele andando pra frente, quando a gente tá perto do peão. E aí ele perde a oposição e perde o jogo. É bem sutil, mas pode fazer você perder o jogo. Porque, por exemplo, se eu tivesse aqui, se por algum motivo eu tivesse nessa linha aqui, eu perderia o jogo, se ele continuasse fazendo oposição. É por isso, é um detalhe bem sutil que é muito importante. Agora vamos falar de um conceito que só acontece quando você tem um peão do cavalo. O que é um peão do cavalo? É o peão que fica na frente do cavalo. No caso das brancas, seriam esses dois peões aqui. Os cavalos ficam na coluna B e na coluna G. E seriam os dois peões. Da mesma forma, os peões das torres seriam esses dois aqui, ó, que ficam na coluna A e na coluna H. Aí o que acontece? Eu tô abordando um caso específico aqui, pra meio que demonstrar uma estratégia. Eu dei cheque com o meu peão branco, ele veio pra cá. Aí qual que é a postura mais comum de você ter nesse caso aqui? É você avançar aqui pra você defender essa casa, pra ele não conseguir entrar na frente do peão. Porque como você deve saber, se eu der cheque nele, ele vem pra cá, e aí se eu vier pra cá, afoga. Então a estratégia que a gente geralmente usa nessa circunstância é vir pra cá. Só que o problema é que se você fizer isso daqui, ó, essas casas estão sendo controladas, ele não tem lance, então afoga. Isso que ele fez é chamada oposição na diagonal. Tipo, ele ter vindo pra cá. Porque ele fica meio que de frente pro meu rei, só que na diagonal. E da mesma forma, empata esse jogo. E da mesma forma que se você tentar, sei lá, fazer alguma gracinha, tipo, vindo pra cá, ele fica passando o lance assim. Tipo, como a gente já estipulou antes. Da mesma forma que tem estratégias diferentes e um tratamento diferente quando o peão é o peão do cavalo, também a mesma coisa pro peão das torres, que é o peão que fica aqui nas bordas do tabuleiro. Só que isso daí é algo que só é abordado em um capítulo específico do livro, então eu não vou abordar agora. E é isso. Eu abordei o primeiro e o segundo final do jogo até agora. Espero que tenham gostado.